Fala, meus queridos, você sabia que tem um bichinho parecido com uma minhoquinha branca que pode habitar o teu intestino? É, meu querido, e pode morar contigo ali, ó, um bom tempo. Vai morar ali no seu intestino a long time. Beleza? Então, se você quer saber que bichinho é esse, principalmente a qual filo ele pertence, segura na bagaça, que depois da vinheta tem, ó, Nemateumintos pra você. Então, meus queridos, estamos aqui, ó, ainda na zoologia, essa coisa legal de se aprender, e vamos falar aqui de nemateumintos. Cara, se você pegar o filo anterior, eram os plateumintos, aqueles vermes achatados. Lembram que eles eram achatados não porque não tinham órgãos, não, eles tinham órgãos, só que eles não tinham uma cavidade celomática, e por isso então eles eram achatados dorso-ventralmente. Agora nós vamos continuar tendo vermes, eumintos, só que agora os vermes são na forma de um fio, como fio cilíndrico, são redondinho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, professor, que eles desenvolveram uma cavidade. Desenvolveram, ainda que falsa, eles desenvolveram, beleza? Por quê? Olha só, então vamos ver as características, né? O professor está falando de quem? Estou falando da lombriga, estou falando do ancilostoma, estou falando lá do Escherichia bancroft, estou falando do enteróbios. A gente vai ver esses bichinhos que muitas vezes causam doenças numa outra videoaula. Aqui eu quero me ater apenas às características dos nemateumintos em geral, de boa? Então olha aqui, ó. Bom, esses caras são cilíndricos e são triblásticos, ou seja, tem os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Até aqui, nenhuma novidade. Esses caras têm simetria bilateral, ou seja, eu consigo dividi-los em 2 partes iguais. Até aqui, nenhuma novidade. Agora, esses moleque piranha desenvolveram um tubo digestório completo. Professor, como assim? Pela primeira vez no mundo, eu tenho um indivíduo que tem tanto ânus ou cloaca, dependendo, né, da situação, beleza? E lá na parte contrária, a boca. Então, eles possuem numa região posterior, ó, uma região aqui posterior, eles possuem o ânus ou a cloaca. E lá na região aqui, ó, anterior, eles vão possuir a boca. Ou seja, esses carinhas, ó, isso aqui é uma lombriguinha, tá? Essa lombriguinha tem um tubo digestório completinho, tem entrada e tem saída, nego. Beleza? Não lhe falta nada. Acabou esta coisa de fazer cocô pela boca. Não, agora nós vamos fazer cocô pelo buraco a que deve ser feito. Beleza? Então ele tem ali o ânus, a cloaca de um lado, a boca do outro. Então, por isso, este tubo digestório completo é uma novidade que a gente chama de novidade evolutiva. Belezinha? Bom, outra coisa importante, aqui vamos fazer um asterisco aqui, que é o seguinte, cara, eles são protostômios. Alguns autores dizem que os plateumintos já eram protostômios, né, quando o blastóporo dá origem primeiro à boca. Acontece que muitos autores não consideram essa classificação para plateuminto, uma vez que os caras só têm boca. Então não tem como eles primeiro ter tido o ânus, né? Mas você vai encontrar em alguns livros como protostomia a partir de plateuminto, tá? A partir, inclusive, às vezes de quinidários, o que não é, na minha opinião, nesse caso correto. Tá? Mas muitos autores, e cada vez mais autores mais novos, né, que vêm de uma graduação mais recente, consideram então protostomia, ou seja, você originar primeiro a boca para depois originar o ânus, uma característica que teoricamente teria início então nos
nemateumintos, uma vez que eles pela primeira vez têm boca e ânus, então pela primeira vez se classifica desta maneira. Só toma cuidado no vestibular, vê ali o teu material didático, conversa com o teu professor, tá? Mas a priori eles não fazem perguntas neste estilo. Mas lembrando que a protostomia é uma característica de nemateuminto. Agora, o que o vestibular adora falar deste filo, além do tubo digestório ser completo, é o fato deles terem, então, o pseudoceloma. Essa característica aqui, gafanhoto, ó, vive caindo no vestibular. Esse pseudoceloma, ele tem este nome porque celoma é aquela cavidade, é aquele espaço que é recoberto inteiramente pela mesoderme, ok? Então, de uma maneira mais simplória, dá uma olhadinha aqui, ó. Os plateumintos, eles tinham ectoderme e tinham endoderme, ok? Na camada do meio, eles tinham a mesoderme. Só que se você olhar, a mesoderme não tem espaço nenhum. Por isso que os plateumintos eram acelomados. Agora, se eu fizer mais ou menos o mesmo esquema com os nemateumintos, eu vou dizer o seguinte, ó. Os caras têm ectoderme, têm a endoderme. E eles possuem a mesoderme. Só que a mesoderme, ela tem uma comunicação com a endo, ó. E o que vai acontecer aqui? Este espaço aqui, ó, dá a impressão que é um celoma. Dá a impressão que é um celoma. Professor, mas não seria um celoma? Agora eu vou te mostrar um celoma verdadeiro, então aí tu deduz comigo, ó. Você tem a ectoderme, tem a endoderme. E a tua meso é essa aqui, ó. Ó a tua mesoderme aqui, ó. Beleza? Tá aqui a tua meso. Olha o teu celoma. O teu celoma é completamente delimitado pela mesoderme. Isto é um celoma verdadeiro, ó. Você tem a ecto, a meso e a endo. Aqui você tem a ecto, a meso e a endo. Aqui você tem a ecto, a meso e a endo. Aqui tudo bem, não tem celoma, não tem laranja, não tem celoma nenhum. Então esse cara realmente é acelomado. Aqui que confunde, pô, eu tô vendo o celoma. Só que celoma, para ser celoma verdadeiro, ele tem que estar inteiramente delimitado pela mesoderme. Isso é um cara celomado. Isto é um celoma verdadeiro. Agora esse cara aqui, olha só, a mesoderme está fazendo isto aqui. E quem delimita o celoma na porção de baixo aqui, ó, tu tá vendo que é a endoderme. Tudo bem? Então, isso aqui a gente considera um celoma falso, um pseudocelomado. Foi isso que aconteceu com esses rapazotes aqui, ó. Eles têm um falso celoma. Como tu vai entender se eu fizer um corte nele? Professor, como assim? Ó, imagina que eu faça um corte nele aqui, ó, e aumente isso pra gente dar uma olhada. Então imagina o seguinte, Carol, cortei a lombriga no meio, cortei ela e vou olhar a meiuca dela para ver como é que ela é, ok? Bom, esta parte que você está vendo em vermelho, ó, esta parte que você está vendo em vermelho, eu vou chamar de epiderme. Então esta parte seria a epiderme da lombriguinha, a de vermelho. Tudo bem? Bom, o que acontece? Esta parte aqui, ó, esta parte aqui do meio, aqui lá, desculpa, essa parte aqui dentro, essa luz aqui que eu vou dar uma grifada aqui, ó, essa parte preta aqui, ó, é o tubo digestório dela. Então eu cortei aqui, tinha um tubo lá no meio, não tem? Tá aqui o tubo dela, ó. Então esse carinha aqui, ó, é o intestino dela. Ó, intestino dela. Tudo bem? Bom, claro que esta epiderme veio da ectoderme, esse intestino veio da endoderme. Então, toda essa parte aqui do meio seria a mesoderme dela, na verdade a cavidade dela, é isso aí. Só que você vai perceber o seguinte, olha aqui, ó, eu tenho aqui uma separação, ó, separação, tudo bem? Aqui, ó, mais ou menos, beleza? E você está percebendo que o celoma, que seria esta cavidade aqui, ó, esta cavidade, ela tem contato com o intestino, mas não com a epiderme.
Beleza? Então, toda essa meiuca aqui, ó, continua tendo contato com o intestino. Tá aqui, ó. Continua tendo contato com o intestino, mas não tem contato com a epiderme. Por isso que a gente diz que ele é um falso celoma. De qualquer maneira, sendo falso, ele propiciou o aparecimento de uma cavidade, onde os órgãos puderam se instalar, se desenvolver, e aí eu acabo tendo esse formato cilíndrico. Belezinha? Então, basicamente é isso. Na prática, o celoma e o pseudoceloma são praticamente a mesma coisa. Gente, ó, praticamente, tá? Tô falando de nível para-vestibular, beleza? Na prática, mas na teoria, o celoma verdadeiro tem que estar delimitado somente pela mesoderme. Belezinha? Bom, o que mais que eu posso ver aqui? Ó, eu vou perceber que estes animaizinhos aqui, agora eu vou dar uma apagadinha aqui, ó, que eu preciso de espaço. Vou apagar só esse lado aqui, tá, gafanhoto? Então, quem quiser dar um print aí, dê um print. Agora eu vou apagar só essa parte aqui, porque eu vou precisar continuar escrevendo algumas características. Por exemplo, você vai ter agora um sistema nervoso, ó, sistema nervoso ganglionar, ó, ganglionar. Professor, isso é uma novidade? Não, não é uma novidade não, tá? Por que não é uma novidade? Porque os plateumintos já tinham um sistema nervoso ganglionar. Inclusive, olha aqui, ó, este aqui, ó, é um cordão nervoso, ó. Este carinha aqui, ó, é um cordão nervoso, ok? Cordão nervoso. E ele tá passando aqui, ó, pelas costas da lombriga. Por isso que a gente diz que ele é um cordão nervoso dorsal. Então ela tem um cordão nervoso que passa nas costas, um cordão nervoso aqui que vai passar no ventre, ó. Esse aqui é outro cordão nervoso. Esse outro cordão nervoso a gente chama de cordão nervoso ventral. Ventral, porque está passando aqui, ó, na porção do ventre do bichinho. Tranquilo? Bom, outra coisa que é muito importante. Essa coisinha que eu desenhei em azul aqui, ó, é a capa. Vamos chamar de capa. Mas ela está acima da pele, isso, está acima da epiderme. Essa estrutura aqui, ó, é uma cutícula. Cutícula. Beleza? Vou botar a cutícula aqui. Cutícula, ó. Cutícula. Professor, o que é a cutícula? É aquilo que eu tenho nos dedos? Claro que não. O que é esta cutícula? É um tecido que envolve o nemateuminto inteiro. Ah, já sei, professor, esse tecido, né? Essa estrutura é aquela que não deixa a acidez do nosso estômago digerir a lombriga. É ou não é? É essa mesmo. Então, se você engole uma lombriga, a lombriga não morre, mesmo com toda a acidez que o seu estômago tem, uma vez que essa cutícula protege este animal destas ações de meio externo, ok? Então protege contra a acidez de sucos digestórios, tá? Protege de maneira física, né? De maneira mecânica. Agora, isso todo mundo sabe, né, professor? A função da cutícula é proteção. Função da cutícula é proteção. Ó, proteção. Só que eu quero que tu anote aí uma outra função que tem aparecido muito no vestibular, que é a função da cutícula no aspecto de manutenção, de sustentação da lombriga por causa do seu hidroesqueleto. Ô, professor, como assim hidroesqueleto? Cara, esta lombriga tem muita água dentro dela, beleza? E para manter esta água dentro dela, eu preciso de uma estrutura que resiste a essa pressão de água lá dentro. Tu imagina que eu tenho água ali e esta água... Então, por exemplo, eu quero que você entenda o seguinte. Se você pegar uma planária, que é um plateuminto, ele é um bicho molenga. Se você pegar a lombriga, ela já é mole, mas ela já é um bicho mais resistente, ele mais duro, ele tem mais, parece que tem mais densidade, parece ser uma borracha, em comparação à planária, que seria meio que uma geleia, uma água viva, né? Ela é mais mole, certo? O que acontece? Esta água aqui, ela está pressurizada lá dentro,
Está pressurizada, tem uma certa pressão. E a cutícula que faz com que ela permaneça dessa forma, formando então o que alguns vestibulares chamam de hidroesqueleto. Na realidade, este hidroesqueleto, ele permite que a água fique no interior desse animal e dessa maneira dê uma sustentação para esse animal. Ó, dessa maneira vai dar uma sustentação ao animal, tá? Claro, cai muito mais o fato da cutícula estar associada à proteção, mas não é somente a isso. Toma cuidado, se falar em hidroesqueleto, sustentação pela quantidade de água pressurizada, pode anotar que é verdadeiro. Beleza, gafanhoto? Bom, outra coisa muito importante, tá? Esses bichinhos, além de ter um sistema nervoso ganglionar, eles têm também um órgão excretório, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui a boca e vamos dar uma aumentada aqui na boca. Então, só para ter uma noção, isso aqui seria a boca dela, ó, a boca dela. Ok? Aqui você teria então a epiderme dela descendo por aqui. Essa coisinha azul seria a cutícula, mas eu quero que tu atente a esta escadinha que tem aqui no meio. Então eu tenho dois tubinhos que vão descendo na vertical e ao longo deles umas comunicações. Beleza? Se eu fizer assim, tu vai dizer que está aparecendo uma letra. Que letra é essa? Letra H. É ou não é? Ou seja, essa estrutura em forma de escada que vai descendo ao longo da lombriga é uma estrutura então de excreção, chamado de túbulos em H. Túbulos em H. Aqui. Beleza? Acho que não pegou, né? Vamos botar mais puladinho aqui, ó. Então são os famosos túbulos em H. Tranquilo? Ali. E esta parte aqui, ó, é um poro excretor. Então o que acontece? Ele vai pegando excretas de células ao longo da lombriga e vai excretando para fora. Vai pegando excretas de células ao longo da lombriga e vai excretando para fora. Graças a então este órgão excretor. Só que eu quero que você entenda que muitos autores considerem esse túbulo em H também um órgão digestório. Pessoal, como assim digestório? Porque uma vez que parte do poro excretor dele acaba desembocando lá no final do intestino e sai tudo junto, fezes com urina. Tranquilo? Então ali existe um pouco de controvérsia, mas o que não existe de controvérsia é que cai no vestibular túbulo em H, tu que é um moleque piranha, vai assinalar que isso é um órgão que? Excretor. Belezinha? Muito bem, olha só, falamos das características evolutivas, falamos da cutícula, falamos do sistema nervoso, falamos do sistema excretor, falamos do tubo digestório, agora temos que falar do quê? Da reprodução. Porque ao contrário de vocês, elas fazem sexo, não é? Então, o que acontece? Estes bichinhos se reproduzem de maneira peculiar não, de maneira mais tradicional, né? Então, a reprodução deles, ó, na grande maioria, tá? Eles são seres, ó, dioicos. O que é isso? Eu tenho o seu lombriga e a dona lombriga. Inclusive, eu consigo identificar quando é macho e quando é fêmea. Ô, professor, mas como? Assim, cara, eles têm uma coisa chamada de dimorfismo sexual, ó. Dimorfismo sexual. Acho que não vai dar aqui. Dimorfismo sexual. Como assim? Por exemplo, eu olho pro bicho, eu sei se é macho ou fêmea, por causa da ponta oposta à boca. Então, quando a pontinha for afilada, ela é uma menina, ó, uma menina. Quando a pontinha ela for curvada, ó, deixa eu dar uma melhorada aqui, ó. Ela chega aqui, ela faz uma curvinha assim, ó. Ela é um menino. Inclusive,
Esta curvatura se dá por causa de poros produtores de gameta, umas espículas que ela utiliza para inocular o gameta. E uma característica é que o gameta desse bichinho, ele não tem rabinho que nem o tradicional de todos os animais, né? Ele se locomove por pseudópodo. Olha que doideira! Em vez de ir por flagelo, ele vai como se fosse uma ameba até o óvulo, tá? Então, como eu consigo identificar o macho da fêmea? A gente diz que há, então, dimorfismo sexual. E detalhe, tá? Eles têm desenvolvimento indireto. Ó, eles passam por estágio larval, ok? Então, o desenvolvimento deles é indireto. Eles têm larvas, dependendo da espécie, a larva filarioide, a rabditoide. Isso a gente vai ver lá na aula sobre verminose. Beleza? Espero que vocês tenham entendido as características dos nemateumintos. Claro, é muito mais importante do que isso, as verminoses causadas por estes bichinhos, que está ali na nossa próxima aula. Beleza? Desnecessário dizer que foi um prazer revê-los. Um beijo na alma e até a próxima aula.